Doutor Colim, semana passada nós falamos sobre contribuições abaixo do salário mínimo. E agora, nós temos uma nova informação a respeito também de contribuições. O senhor pode contar pra gente quem perdeu, quem não estava aqui? Bom, quem perdeu pode assistir lá no Saiba Direito, né? Quem perdeu assiste a entrevista integral lá no canal Saiba Direito no YouTube. Na semana passada, Roberta, nós falamos sobre uma decisão da Justiça Federal, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, das turmas recursais, reconhecendo a contagem para fins de carência das contribuições feitas em valor abaixo do salário mínimo. Por que é tão importante isso? Carência é o número mínimo de contribuições para cada benefício. A aposentadoria, pela regra atual, exige 180 contribuições como carência. 180 contribuições para a aposentadoria. Mas a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença exigem 12 contribuições como carência. O auxílio-reclusão, benefício polêmico, mas está na lei e eu respeito, inclusive, o auxílio-reclusão exige 24 meses de carência. Salário maternidade exige 10 meses de carência. Então é muito importante saber cumprir a carência. É muito importante saber quais são os critérios de contagem de tempo para fins de carência, para saber se aquela pessoa tem ou não direito àquela proteção previdenciária. Isso pode ser a diferença entre uma velhice ou uma continuidade de vida, uma manutenção de vida com maior ou com menor dignidade. E o que acontece quando o segurado não cumpre essa carência e ficou incapaz ao mesmo tempo para o trabalho? Quando a pessoa não cumpre o benefício de auxílio-doença, Roberta, tu perguntaste sobre incapacidade laboral. O benefício de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez exigem 12 meses de carência. 12 contribuições que não precisam ser corridas, elas podem ter intervalos. Não precisa ser todos os meses, o ideal é que seja, mas não é obrigatório. Se a pessoa contraiu uma doença e ficou incapaz para o trabalho, e esta incapacidade se iniciou antes de cumprida a carência, ela pura e simplesmente não terá direito ao benefício. Importante lembrar, nem todas as doenças exigem carência. Algumas doenças, o acidente não exige carência, então eu posso... Comecei a pagar o INSS hoje, amanhã eu sofro um acidente e fico incapaz para o trabalho, já teria proteção previdenciária. Então, paguei o INSS hoje, assinei a carteira hoje, ou paguei como contribuinte individual ou facultativo hoje, amanhã fui atropelado, fui assaltado, caí da escada, fiquei incapaz para o trabalho. Não exige carência. Algumas doenças, neoplasia maligna, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, demência, cegueira, dispensam a carência. Tem várias doenças, esses são apenas alguns exemplos. Mas quem não tem cumprida as 12 contribuições não terá a proteção previdenciária e pura e simplesmente estará desamparada caso ela fique incapaz para o trabalho antes de atender este requisito, Roberta. E é muito triste quando nós vemos um caso, e todo advogado que atua na área previdenciária, depois de um tempo, é comum aparecer casos de pessoas que estão numa situação de extrema vulnerabilidade. Muitas vezes, Roberta, a pessoa tinha condições de pagar e não pagava o INSS ou pagava de maneira muito aleatória por bobagem, por desinformação. Esses tempos, Roberta, uma advogada trabalhista que tinha condições, advogada trabalhista que tinha condições de pagar o INSS, não pagava por relaxamento, para não dizer coisa pior, desenvolveu uma doença incapacitante e está numa situação extremamente vulnerável.
e infelizmente não teve a proteção. Nossa, vejam só. E se a pessoa parar de contribuir, ela perderá o tempo de carência? Ela não perderá o tempo de carência para fins de aposentadoria, mas se ela parar de contribuir e perder a condição de segurado, ela, para ter a proteção previdenciária depois, deverá cumprir 50% do tempo de carência para aquele benefício específico. Então vamos exemplificar. A pessoa tem 20, 25, 30 contribuições. Ela já cumpriu a carência para o auxílio-doença, para a aposentadoria por invalidez, para o auxílio-reclusão, para o salário-maternidade. Já cumpriu. Aí ela parou de pagar. Ela mantém a condição de segurado, dependendo das circunstâncias, por 12 meses. Caso comprovado o desemprego por 24 meses e caso ela tenha tido ao longo da vida 120 contribuições, no meu exemplo ela tem apenas 30, mas caso ela tenha tido ao longo da vida 120 contribuições, ela manterá a condição de segurado por 36 meses, se comprovar o desemprego também. Se não comprovar o desemprego e não tiver 120 contribuições, manterá a contribuição de segurado por 12 meses. Passado esse período sem contribuição, ela perderá a condição de segurado. E aí, para voltar a ter a proteção previdenciária, ela terá de cumprir 50% da carência para cada benefício. Salário-maternidade, a carência é 10 meses. Quem cumpriu a carência, perdeu a condição de segurado, terá que pagar 5 contribuições para retomar a proteção àquele benefício. Aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. A carência é 12 meses. Mesma coisa, terá de fazer 6 contribuições. O auxílio-reclusão, benefícios polêmicos, são 24 contribuições à carência. Então a pessoa está lá, tem 30 contribuições, parou de pagar e viu que vai ser preso. Às vezes a prisão é algo previsível, a pessoa está respondendo um processo penal e já viu que vai dar ruim, vai para a cadeia daqui a algum tempo. Ela deverá pagar 12 contribuições, metade de 24, para cumprir o requisito deste benefício respectivo também. Então, perdeu a condição de segurado, deverá cumprir a metade do tempo. E o senhor poderia comentar também sobre os cuidados e a diferença entre carência e pré-existência da doença? Pré-existência da doença, na realidade, é pré-existência da incapacidade. Olha só, pessoal. As doenças que não exigem carência estão fora do exemplo, estão fora da nossa preocupação. Não exige carência, tranquilo. Quanto à carência, estou falando. Para que você tenha direito ao auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez, a incapacidade, não é a doença, é a incapacidade, deverá ter iniciado após implementada a condição de segurado e, nas doenças que exigem carência, após cumprida a carência. Então vamos imaginar, eu nunca paguei INSS na vida. Aí eu sou atropelado. Fico incapaz para o trabalho. Aí não adianta mais eu ir lá e pagar o INSS. O INSS é um seguro. O INSS é o Instituto Nacional do Seguro Social. É um seguro. Não faz sentido eu pagar por um seguro após o evento que está sendo protegido se materializar. Então, nunca paguei INSS na vida, fui atropelado, fiquei incapaz, vou lá e pago o INSS. Não adianta nada. Mas o exemplo do atropelamento é muito fácil, porque o atropelamento é um fato que tem uma data, tem um instante documentado. Vamos imaginar uma doença que exige carência. Contraí uma doença hoje, mas essa doença não me incapacitou instantaneamente. Existem algumas doenças que são de efeito progressivo. Aí eu começo a pagar o INSS. E vou pagando o INSS. Cumpri os 12 meses de carência e ainda não estou incapaz. E sigo pagando o INSS ou mantenho a condição de segurado.
E aí a minha doença se agrava e eu me torno incapaz. Terei a proteção. Por quê? Porque a carência foi cumprida e a incapacidade não é pré-existente. Então, requisitos para o auxílio-doença, requisitos para a aposentadoria por invalidez. A incapacidade laboral deve ter sido iniciada após o cumprimento da carência e não pode ser pré-existente nem à condição de segurado e nem ao cumprimento deste requisito. A pessoa perdeu a condição de segurado, estava lá pagando o INSS, isso acontece muito, estava lá pagando o INSS, mantém a condição de segurado, muito bonitinho, tudo legal. Parou de pagar e ficou muito tempo sem pagar e perdeu a condição. Contraiu uma doença, aí ela se lembrou, né? Aí a pessoa se lembrou do INSS. Aí ela vai lá e paga o INSS, volta a pagar, e está pagando. E aí ela cumpriu os 6 meses aqueles. Encaminha um pedido de auxílio-doença. E o perito detecta que a incapacidade não se iniciou após os 6 meses. Se iniciou antes de cumprir esse segundo requisito. Também não terá direito nos casos das doenças que exigem carência. Foi julgado agora, há pouco tempo, não é nenhuma novidade, mas como não é tão comum assim, a concessão de benefício de auxílio-doença por obesidade mórbida. Obesidade é uma doença, pode ser incapacitante. Ninguém acorda, vai dormir magro e acorda obeso mórbido. A obesidade mórbida é uma doença de evolução progressiva e a incapacidade também acontece de maneira progressiva. E aí é o ônus do segurado, quando não está bem claro, é o ônus do segurado demonstrar que o início da incapacidade se deu após cumprir a carência. Esse é um dos vários exemplos que eu poderia dar aqui, né? Sim. Então, bom, nós estamos falando muito, obviamente, sobre auxílio-doença. O que o senhor teria a dizer sobre benefícios como auxílio-reclusão e salário-maternidade? Auxílio-reclusão e salário-maternidade. Uma dúvida que é muito comum. Qual é o marco, qual é a data que nós, advogados previdenciaristas, examinamos? É a data da prisão. Não é a data, no caso do auxílio-reclusão, não é a data em que a pessoa cometeu o crime, ou supostamente cometeu o crime, não é a data que bateu o oficial de justiça lá para avisar que foi aberto um processo criminal, e é a data da prisão. Claro que o meu comentário agora abrirá uma discussão, poderá abrir uma discussão de cunho moral que eu respeito, mas estou falando tecnicamente. O que diz o manual? Vamos jogar com o manual embaixo do braço. A pessoa nunca pagou INSS na vida. Está vendo que tem uma grande chance de ser presa. Quando a pessoa percebe que ela poderá ser presa, por que ela será presa? Às vezes a pessoa é presa em flagrante, às vezes a pessoa responde o processo presa, mas muitas outras vezes ela está respondendo o processo em liberdade. E aí ela pode começar a pagar o INSS. Nunca pagou na vida, começa a pagar o INSS. Às vezes, o segurado, a pessoa que foi condenada, é foragida, foge. E aí ela segue pagando o INSS. O foragido pode pagar o INSS. Cumpriu os 24 meses de carência. Se eu lesse pensamento, se eu pudesse ler pensamento, eu iria ouvir coisa feia da tua cabeça, né, Roberto? Mas... Não, eu fiquei pensando... Pode pensar. Se haveria possibilidade de rastrear a figura que está pagando e está foragido. Não, mas não um jeito de pegar o cara, mas entendeu? Isso acontece... Respeito opiniões, isso acontece, a pessoa, às vezes, porque o benefício não vai para o preso, o benefício vai para o filho do preso. Já aconteceu situações no meu escritório de ir a mulher do preso, a ex-mulher do preso, a mãe do filho do preso, dizendo, já estava vendo que ele ia para a cadeia em algum momento, pelos hábitos de vida dele, já estava vendo que mais cedo ou mais tarde ele seria preso. E eu mesmo providenciei, fiz todo o procedimento burocrático, conversei com ele e providenciei os pagamentos como contribuinte facultativo, que é o código correto para quem não trabalha. E agora eu tenho aqui o auxílio reclusão, está aqui encaminhado. O meu marido, meu ex-marido, claro, mulher também é presa, mas é mais comum um homem ser preso, né? O pai dos meus filhos lá
está respondendo processo penal. Eu vi que ele ia para a cadeia, me agilizei para providenciar ali o pagamento. E ele ainda está foragido, inclusive. Sigo pagando, segue pagando. Segue pagando o INSS. Está foragido, segue pagando. Foi para a cadeia, o filho, os dependentes terão direito ao benefício de auxílio reclusão. Salário maternidade. O que interessa não é a data da concepção, é a data do nascimento ou da adoção. A carência do salário maternidade é 10 meses. A pessoa nunca pagou INSS na vida e descobriu que está grávida. Não vai dar tempo, por razões óbvias, de cumprir a carência antes do parto. Mas, digamos, a pessoa já pagava INSS, perdeu a condição de segurada e descobriu que está grávida. Ela terá de pagar apenas 5 contribuições. Dá tempo de salvar. A pessoa está pretendendo ter um filho. Bem, comecei a pagar o INSS antes. E uma dica para a carência, para o salário maternidade. Salário maternidade da mulher contribuinte individual é calculado pela média. Salário maternidade da mulher empregada é pelo último salário de contribuição, não é pela média, e é o único benefício chamado fura-teto. Então, uma mulher que ganha mais do que o teto, ganha 15 mil por mês de salário. Não é a maioria da população, mas digamos, ela ganha 15 mil por mês de salário. Se for salário com carteira assinada, salário, ela terá direito ao benefício de salário maternidade neste valor. Vejam só, então, as informações que o Dr. Guilherme Colim ofereceu a todos nós a respeito deste mundo amplo e cheio de detalhezinhos que é o mundo da Previdência e que afeta a todos nós de uma forma direta ou não. Dr. Colim, muito obrigada pela sua presença.